dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos e hoje eu venho aqui, vestida de Michael Jackson e não é para falar sobre o filme, é para falar sobre outros assuntos que vão mexer com o nosso dia, que estão mexendo com a nossa economia e não só a nossa, mas também lá fora. Hoje a gente vai explicar sobre a alta da Bolsa ontem, na verdade essa trégua que aconteceu no Ibovespa no dia de ontem, em um dia de feriado em Nova York. Então, um dia de feriado em Nova York, não só em Nova York, mas no Reino Unido, na Ásia, vários mercados fechados ontem e mesmo assim o Ibovespa conseguiu respirar. Então, a gente vai explicar esse movimento para vocês da Bolsa de ontem, o que aconteceu para que a Bolsa conseguisse mostrar esses sinais de recuperação. Mas não para por aí, outro destaque do nosso site é o Milei, que volta aqui para a nossa pauta, porque Milei está pedindo socorro, Milei está pedindo dinheiro para quem? Para o FMI de novo, e FMI liberou mais de $1 bilhão para a Argentina, apesar do país não ter cumprido a meta do programa. Então a gente vai comentar esse assunto também. Javier Milei é sempre uma pessoa que rende muito, inclusive quando a gente fala dessas reformas feitas na Argentina, e as propostas que foram feitas também são muito características do FMI, são muito características de governos neoliberais. E tem outro assunto que, se der tempo, a gente comenta com vocês. Na verdade, tem outro assunto que a gente vai comentar, que é de ontem, uma dívida que eu tô com vocês, eu não quero entrar no desenrola, que é justamente o índice de confiança do consumidor, e é sobre isso que a nossa enquete fala lá no Papo Legal. Você está mais confiante na economia do Brasil atualmente? A resposta deixo com vocês. Sim, a economia está melhorando? Não. Ainda estou preocupado ou acredito que está igual nos últimos meses? Então quero saber como está a sua confiança aqui no Data Mercado para a gente entender se existe aí alguma confiança melhor na economia, na nossa audiência. Mas agora sim, se der tempo, a gente tem outro assunto importante para falar, que é a entrada de investimento estrangeiro aqui no país no mês de abril. A gente teve um crescimento de investimento estrangeiro direto de 64,8%, que chegou a 8,9 bilhões em abril. E apesar do déficit nas contas externas, como está falando aí, o Brasil ampliou a entrada de capital produtivo. Então vamos comentar isso para entender de onde veio esse recurso, porque normalmente o dinheiro que entra aqui é justamente, quando a gente olha, né, contas, de certa forma, contas externas, o dinheiro que entra normalmente é via bolsa, não é o investimento direto no setor produtivo. Então vamos trazer essa notícia, se der tempo, com maiores detalhes, para explicar, tintim por tintim, desse assunto. Mas antes, vamos passar na nossa agenda, porque tem dados importantes também sendo divulgados hoje. A agenda está até um pouquinho mais xoxa, mesmo assim, não deixa de ter dados importantes. Então já vamos colocar aqui na nossa tela para o pessoal de casa acompanhar, porque às 5 horas da manhã saiu o IPC-FIP, dessa vez IPC-FIP da terceira quadricemana de maio. Ontem saiu o IPCS da FGV, que hoje divulgou às 8 horas da manhã o IPCS, que é o IPC semanal das capitais. Toda semana tem essa mesma configuração. Sai o IPCS da FGV na segunda, na terça quem divulga o índice de preços ao consumidor semanal é a FIP, e na terça-feira também a FGV divulga o IPCS mais detalhado por capitais, ambos aqui da terceira quadricemana de maio. Então, a terceira semana das 4 de maio. 8 horas da manhã, saiu também o INCCM, que é utilizado para o IGPM, que é o Índice Nacional da Construção Civil Mercado, também do mês de maio. E às 8 horas, a FGV está dominando a agenda hoje. Sondagem da construção do mês de maio. Aí saiu a nota imprensa do setor externo de abril do Banco Central, que é justamente os dados
que a gente vai trazer hoje, 8h30 foi a divulgação, mas não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda, tem na sequência, 9h30, o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago de abril, e 11 horas, agorinha, sai o Índice de Confiança do Consumidor de maio. Às 10h30 na China, tem lucro industrial de abril. Dado que pode ganhar um pouco mais de relevância, visto os dados da agenda, o dado do lucro industrial deve tomar um pouco mais de protagonismo, justamente pensando na produção industrial da China, quantas anda a economia chinesa, é sempre um fator importante para o mundo todo. Então, de todos os dados hoje da agenda, ele deve ser o de maior relevância. Mesmo assim, ele só sai às 10h30. Então, ele vai interferir no mercado asiático durante a madrugada e, possivelmente, na nossa abertura amanhã. E falando de abertura, vamos comentar o fechamento de ontem, porque a Bolsa teve realmente uma trégua, mas subiu em meio à dificuldade. Porque ontem, gente, o cenário estava desértico. Foi um dia de pouca movimentação na Bolsa, pouca liquidez, um volume bem abaixo nas negociações. Isso porque foi feriado em Nova York e em vários outros países. A gente até comentou quantos países tinham feriado ontem: Alemanha, Reino Unido, Ásia, Estados Unidos. Todos eles permaneceram com os mercados fechados. Então, isso diminui a negociação e a liquidez, o volume de negócios aqui na nossa Bolsa. Mesmo assim, nossa Bolsa foi para o terreno positivo e conseguiu trazer uma trégua para aquela sequência negativa, aquela sequência de quedas que a gente vinha acompanhando na Bolsa Brasileira. E vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, porque mesmo com um dia de queda no preço do petróleo, não foi um dia de alta no preço do petróleo, até porque existe a expectativa de que o petróleo, que o conflito no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã, finalmente tenha alguma resolução. Essa é a principal perspectiva, essa é a principal projeção do mercado no momento. Eles estão apegados a isso. Embora Donald Trump seja muito instável, embora Donald Trump aumente o tom a todo momento e volte para o tom de ameaça, ainda assim existe essa percepção e essa perspectiva, essa expectativa de resolução. Quando isso acontece, o petróleo cai. E normalmente, quando o petróleo cai, a Petrobras acompanha o movimento de perto. E ontem não foi diferente. Ontem as ações da Petrobras foram na contramão do mercado e caíram. Mas outras ações conseguiram segurar e sustentar o Ibovespa no terreno positivo. Caso, por exemplo, do setor financeiro. As ações do Banco do Brasil tiveram um desempenho bastante positivo. As ações ligadas mesmo ao setor financeiro de forma mais generalizada, o próprio setor financeiro foi para o positivo e, como ele tem um peso grande na Bolsa, acabou sustentando essa alta de 0,91. Já as mineradoras e siderúrgicas, que a gente comentou ontem como destaque do movimento na sexta, ontem tiveram um desempenho misto. Não subiram em bloco como a gente viu na sexta-feira, mas ainda assim algumas delas conseguiram sustentar o fôlego. Então foi um dia que o Ibovespa recuperou um pouco daquele pessimismo e sem a influência de Nova York. Então não foram ventos vindos de lá, embora indiretamente tenha sido, porque justamente essas perspectivas de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã que impulsionaram esse bom humor, pelo menos nos mercados que estavam abertos. E a nossa Bolsa não foi diferente, ela foi para o terreno positivo em um dia sem o dólar, sem a referência do dólar lá fora. Claro que aqui a gente estava tendo negociação, tanto que o dólar caiu 0,19, como vocês estão vendo aí, mas sem a referência principal lá fora. E também sem os juros futuros dos Estados Unidos sendo negociados. Então, um dia que o olhar voltou mais para o doméstico, de certa forma até buscando aquelas barganhas, aquelas possibilidades de compra, mas com a ausência principalmente do investidor estrangeiro e investidor estadunidense. Então, tem ali essa ausência, né? Esse volume de negociações, um dia mais esvaziado aqui na nossa Bolsa e um dia sem grandes condutores, porque além do relatório Focus ontem, saiu o índice de confiança do consumidor, mas a gente não teve grandes indicadores sendo divulgados aqui no Brasil que poderiam conduzir esse movimento.
Então realmente foi um dia de ajuste, de barganhas, de volta às compras ali nos setores mais fragilizados, setor de varejo, setor de construção civil, também tiveram alta, justamente pelos investidores buscando essas possibilidades de compra. E aí, o Ibovespa respondeu positivamente e nem a queda do petróleo, nem a Petrobras foram suficientes para desanimar e derrubar. Então a gente ficou no positivo, voltou para a linha ali dos 177 mil pontos e recuperou um pouco das perdas. Ainda assim, maio tem sido um mês difícil para o Ibovespa. Maio continua aprofundando a queda, quando a gente pega mais de 5% de queda só no mês de maio, e diminuindo aqueles ganhos que a gente via no ano. Ainda assim, um pouquinho de fôlego nesse mês difícil de maio. Vou beber uma aguinha aqui e na sequência a gente já vai falar de Javier Milei. Então precisa se hidratar porque vou gastar saliva nesse assunto, viu? Vamos falar então de Javier Milei, que voltou a pedir dinheiro para o FMI e o FMI liberou, né? Milei está pedindo e o FMI está liberando. Por quê? Ele liberou US$ 1 bilhão para a Argentina, mesmo com os acordos não tendo sido cumpridos ainda. Ele não fez a reposição das reservas, que tinha sido uma condição ali para o recebimento do recurso, e não cumpriu ainda todos os acordos com o FMI. Só para vocês entenderem, gente, quando um país negocia com o FMI, ele tem que sentar no colinho do FMI. E aí precisa cumprir várias exigências que são feitas por esse Fundo Monetário Internacional. Então o FMI até empresta, mas a que custo? Né? Com que condições? O Brasil passou no passado por situações envolvendo o FMI que foram muito duras. Quando você pega a contrapartida do FMI, você precisa seguir uma cartilha neoliberal muito bem estabelecida e de reformas que parecem que vão, como eles sempre falam, reformas para colocar a casa em ordem. Mas são aquelas reformas que parecem aqueles programas que a gente assiste na TV de reforma que sempre tem uma coisa a mais. Então você faz ali uma reforma, mas descobre que na hora que você tirou o piso que tinha uma fiação com problema. Aí você vai mexer no telhado, como sempre aparece ali, vai mexer no forro daquelas casas dos Estados Unidos, aí aparece amianto. É sempre assim nesses programas de reforma. Sempre tem uma coisa a mais que dificulta o processo. E a reforma, quando a gente fala nesse sentido econômico, também não tem fim. Porque você cumpre uma reforma, sempre tem outra ali para acontecer, nunca é suficiente. E o que se fala nessa cartilha? Que se você fizer todas as reformas propostas nesse modelo neoliberal, vem a fada da confiança e o seu país, magicamente, como um passe de mágica, uma varinha de condão, ele vai deslanchar. Eu nunca vi um país que cumpriu as reformas deslanchar, e nunca vi um país que tirou o Estado desenvolver. Pelo contrário, de tudo que eu estudei de desenvolvimento dos países, o Estado esteve muito presente em todos eles. Inclusive tem um livro ótimo, que é até um livro mais até gostoso ali de ler, que é do Ha-Joon Chang, que ele fala sobre isso, chutando a escada. Porque quando os países sobem, eles chutam a escada, para os outros não subirem mais e impõem esse tipo de modelo, impõe esse tipo de cartilha, que na verdade trava o desenvolvimento, porque o Estado ele precisa ser o propulsor desse desenvolvimento, ele precisa impulsionar o desenvolvimento do país. E quando você tira o Estado, quando o Estado fica mínimo, muitos setores estratégicos, muitas até questões de infraestrutura, de desenvolvimento, de investimento em tecnologia que vão ser mais a longo prazo, podem ficar de lado, porque o papel tem o Estado tem um papel-chave, eu inverti tudo aqui, o Estado tem um papel-chave nesses setores e nesse desenvolvimento, inclusive de financiar infraestrutura, financiar tecnologia que o setor privado não tem interesse, porque realmente é um projeto a longo prazo e que não vai dar lucro no curto prazo e ainda vai proporcionar um risco. Então, quando a gente fala, eu quis falar isso antes de entrar de fato aqui na Argentina, porque quando a gente fala de ajuda do FMI, é esse tipo de cartilha que normalmente é proposta, é esse tipo de condição que é colocada como contrapartida. Então você precisa
seguir uma série de termos e condições para receber esse dinheiro. E isso normalmente aprofunda a questão do país, isso aprofunda a desigualdade, aprofunda os problemas sociais. E na Argentina não está sendo diferente. Você pode até ter uma inflação um pouco mais contida lá, mas a que custo também? Matando a economia? Porque se você mata a economia, ninguém consome. É o que eu sempre falo, matou o paciente. Matou o paciente, não tem mais inflação. Mas e a economia? Como é que ficou nessa história toda? E justamente a matéria do nosso site fala sobre isso. O alto custo social dos ajustes fiscais da Argentina. Porque o Milei passou a motosserra. Milei está passando motosserra ainda. Ele cortou todos os benefícios, cortou verbas para pesquisa, cortou verbas para ciência, cortou ali verbas que iriam para questões ligadas aos trabalhadores, aos aposentados. A gente já falou disso em outros programas, da situação que está a Argentina, como estão os trabalhadores da Argentina, como estão os aposentados na Argentina, todos em situações muito ruins. E o Milei está aí aprofundando todas essas questões, piorando a situação social da Argentina, para tentar fazer um ajuste fiscal que não é o que vai trazer a fada da confiança. Porque se tivesse que trazer, concordam comigo que ela já teria vindo? Então não é isso que faz a economia girar. Não vai chegar realmente um passe de mágica e resolver as coisas porque você cumpriu uma cartilha ou porque você cumpriu uma série de reformas. Não é isso que vai mudar o jogo. Você precisa ter expectativa de demanda, você precisa ter um país que você olhe para frente, e a gente vai falar de confiança do consumidor daqui a pouco, e uma coisa, inclusive, está muito ligada à outra, você precisa de um país que você olhe para frente e que você veja uma demanda crescente, porque senão você não vai produzir hoje. Vai produzir hoje para quê? Para formar estoque? Para morrer com estoque na mão? Para não ter para onde vender ou para quem vender? Vai produzir para quem? Então você precisa ter uma expectativa de demanda. Ora, se você olha para a sua economia e as pessoas não estão tendo poder de compra, não conseguem consumir, não conseguem comprar nada além do básico, como que você vai engrenar uma economia dessa? Com que estímulo? Se você tirou todo o estímulo do Estado, o que sobra ali se o setor privado, o setor produtivo não vê nenhum estímulo também para produzir? Então fica numa situação muito complicada. E a Argentina hoje, ela se vê nessa situação, inclusive de cortes profundos aqui de gastos públicos, redução dos subsídios, enxugamento do Estado. Então, tudo isso faz com que ela tenha um superávit fiscal, mas tirando a população da conta e cortando tudo, de que vale esse superávit fiscal? Só para você falar que teve? Então, essa é a situação da Argentina e mesmo assim, mesmo não cumprindo tudo que o FMI propôs, recebeu mais esse dinheiro. Então, o Milei não está conseguindo o fôlego que deveria ter, né? E não está por culpa de próprio Milei, pelas consequências das suas atitudes na economia e na condução da Argentina. E agora se vê nessa situação de toda hora ter que pedir socorro para algum órgão internacional, o que vem com condições ainda mais duras e que vão aprofundar essas situações e essa situação muito ruim que a Argentina se encontra. Inclusive, um dos pontos que está aqui na matéria do nosso site é justamente esse alinhamento político com os Estados Unidos, essa proximidade maior com Washington, permitindo que ela receba esse recurso. Então, o Milei se aproxima da agenda defendida pelos Estados Unidos, por Washington, reforça os laços diplomáticos e econômicos e acabam ali recebendo esse recurso porque os Estados Unidos têm um peso na influência, têm peso e influência nas decisões do FMI. Então, aqui a gente vê, né, que é uma situação complicada. Os Estados Unidos continuam, então, tentando salvar a Argentina, mas parece que não está tendo muito efeito aqui. Eu até queria pegar uma parte específica da matéria, deixa eu pegar aqui para falar para vocês. O FMI afirmou que a maioria dos critérios de desempenho foi cumprida e classificou a execução como sólida, apesar das fragilidades. Então, apesar das fragilidades, apesar de tudo que se vê ali não surtindo efeito, o FMI parece que está dando corda para a Argentina se enforcar mesmo, porque
eles continuam impondo as mesmas restrições, as mesmas condições, veem que o país está se afundando e pedindo mais dinheiro, mas falando que minimamente está quase ali passando de ano, então vamos arredondar a nota para cima e tentar ajudar a Argentina por essa proximidade. Olha o Milei com a motosserra aí, Milei está segurando a motosserra, então existe todo esse questionamento se essa proximidade com Washington que não está permitindo que a Argentina continue recebendo dinheiro do FMI, mesmo nessa situação. Dito isso, vamos falar então de Brasil, vamos pegar o avião, vamos deixar nossos irmãos lá, vamos falar de Brasil agora, porque ontem saiu o índice de confiança do consumidor e ele caiu no mês de maio, 2 meses de alta e agora uma queda. Vamos entender onde que esse índice de confiança vai bem, onde que ele falha e se ele está homogêneo ou não. Eu acho que esse é um ponto importante. E o que está trazendo essa queda? Porque o índice de confiança, só para vocês entenderem aí em casa, ele é composto por 3 índices. A gente tem a confiança cheia, que seria o índice de confiança, e a gente tem a análise da situação atual, então o brasileiro, como ele vê a sua análise da sua situação hoje, e a gente tem as expectativas para o futuro. Então seria como a gente está olhando para a situação futura do Brasil em relação ao consumo. E aí tem uma série de outros subtópicos, como por exemplo momentos para bens duráveis, tem um monte de subtópicos ali que acabam compondo a confiança do consumidor. Mas vamos ver aqui primeiro o índice de forma mais geral e aí depois eu entro nesses aspectos por renda para a gente entender por que o brasileiro não está confiante ou está com queda da confiança. Quando a gente olha o gráfico aqui, o índice de confiança está em 88,8, distanciando daquele patamar de 100, que acaba sendo como uma forma de comparação, quase como o PMI, uma comparação grosseira aqui, mas acaba sendo usado como base. No ano passado, em maio de 2025, a gente estava em 87,9. Então passou um ano, a confiança teve ali seus tropeços, teve seus aumentos, mas a gente está basicamente andando de lado aqui. Não teve uma mudança na confiança do consumidor do ano passado para cá, apesar dessa melhora no fim do ano passado. Então a gente continua numa situação muito parecida. O que caiu nesse mês de maio foi a análise das expectativas, o índice das expectativas. Então o brasileiro olhando para o futuro mais pessimista do que estava no mês passado, mas ainda assim um pouquinho mais otimista do que o ano passado, que a gente estava em 91 pontos. Mesmo assim, vale o que eu falei para o índice de confiança. Entre quedas, tropeços e melhoras, a gente está basicamente no mesmo patamar que a gente estava em maio de 2025. Não mudou muito a confiança do consumidor. E pensando aqui na análise da situação atual, no momento, agora, para consumo, o brasileiro ficou um pouquinho mais confiante do que o ano passado, sai de 84 para 86 pontos, 84,2 para 86,1 e teve uma ligeira melhora. Então, o que está derrubando a confiança do consumidor é a expectativa para o futuro. O brasileiro está pessimista com o futuro. Mas a gente tem mais um gráfico aqui, que é interessante para mostrar para vocês, que é justamente essa comparação que eu estava falando agora. Em relação ao mês passado, o que caiu? As expectativas. Então, as expectativas caíram, esse índice específico caiu, e a confiança. Veja aqui que a expectativa caiu 1 ponto percentual, o que levou a confiança a cair 0,3. Isso porque a análise da situação atual melhorou 0,8. Em relação ao ano passado, as expectativas subiram 0,4, como eu falei, ficou muito parecido, muito próximo. A confiança, de certa forma, subiu 1,1 e a situação atual está sendo melhor vista do que estava sendo no ano passado. Então o brasileiro olha para o momento atual melhor do que olhava maio de 2025 para aquele momento. E acaba vendo também com um pouquinho de melhora a expectativa para o futuro, mas praticamente andando de lado. Então, se a gente pega maio do ano passado, o brasileiro estava olhando para frente com a mesma expectativa que olha hoje para o futuro. Mas vamos ver um dado interessante aqui que é por renda, para a gente entender, será que todas as faixas de renda estão confiantes? Será que isso
tem ali peso maior em algumas faixas de rendas específicas? Olha que interessante. E eu acho isso muito interessante, principalmente quando é analisado em conjunto, por exemplo, com pesquisas ali que trazem esse sentimento em relação à economia. Porque quem ganha até R$ 2.100 ficou um pouco mais confiante esse mês do que estava no mês passado. Sai de 88,7 para 89,1. Ainda não é aquela confiança, mas você tem uma melhora da confiança para o consumo do brasileiro que ganha até R$ 2.100. E aí tem uma parte muito interessante aqui. Quem ganha entre R$ 2.100 e R$ 4.800 também está na faixa de isenção agora das pessoas que ganham menos de 5 mil. E eles são os menos confiantes. Então, mesmo com a renda no bolso, existem fragilidades que fazem o brasileiro que ganha entre 2.100 e 4.800 ficar menos confiante para o consumo, mesmo com renda mais disponível agora nesse ano, por conta da isenção de imposto de renda até R$ 5.000. E aí tem um fator muito importante, por isso que eu puxei lá a pesquisa, porque justamente nessas faixas de renda, as pessoas não perceberam melhoras na sua renda depois da isenção, é o que mostra a pesquisa. A pessoa ficou ali indiferente, não sentiu que melhorou a situação e nem a renda. Então, por mais que você tenha mais dinheiro no bolso do brasileiro que ganha até R$ 5.000, ele ainda tem uma perspectiva deteriorada em relação à economia, não viu melhora com a isenção do imposto de renda, mesmo com o dinheiro no bolso, e não está mais confiante para consumir. O que é algo bastante emblemático, eu diria, bastante, inclusive, sintomático da nossa economia, das pessoas não perceberem as melhoras, o que vem aparecendo com bastante frequência nas pesquisas por aí. Por mais que você tenha desemprego baixo, por mais que você tenha aumento da renda real, agora a isenção do imposto de renda, as pessoas ainda estão insatisfeitas ou com péssima, ou ruim, não péssima, mas uma percepção ruim da economia. Então parece que a economia não melhora na percepção das pessoas. E a gente já falou bastante sobre isso, o endividamento que acaba consumindo a renda, a própria inflação dos alimentos que agora volta a apertar o bolso do brasileiro, ou pelo menos voltou, combustíveis também, tudo isso acaba pesando no bolso e trazendo essa percepção, essa perspectiva mais negativa de economia. Muitas vezes a pessoa está num emprego, mas não necessariamente trabalhando as horas que gostaria, não trabalhando da forma que gostaria ou sendo remunerado como gostaria. E ainda precisa se endividar, gasta metade da renda com endividamento, gasta boa parte da renda com cesta básica e não se vê ali com nem confiança para consumir e nem olha para frente e vê uma melhor percepção da economia, nem para consumir para frente, nem uma análise tão boa, embora a gente tenha visto melhora na situação atual. Mas ainda está caminhando a passos curtos, isso porque o crédito está contido, os juros estão altos ainda, isso diminui o crédito na praça, a pessoa não consegue, às vezes, um crédito para comprar um bem durável, um bem mais caro. Então, tudo isso pesa, assim, na percepção e vai trazer a confiança para baixo. E falando aqui de juros, de renda, de sobra no fim do mês, a gente tem um convite muito especial para fazer para vocês, porque no dia 31 de maio, no domingo, às 8 horas, vai ter uma aula para construir patrimônio depois dos 50. Então, se você já passou dos 50 e acha que não tem mais tempo, que não consegue mais construir patrimônio, que o bonde já passou, a gente vai mostrar para você que não, que nunca é tarde para começar e sempre tem como construir patrimônio, mesmo depois dos 50. Então, é uma aula importante, não só para quem passou dos 50, eu acho que para todo mundo pensar no futuro é importante, mas principalmente para você que passou dos 50. Antes de passar para os nossos rolezeiros, vou ler aqui o final da nossa enquete, porque 75% da nossa audiência acredita que a economia está melhorando. Então, vocês estão agora mudou, 56% da nossa audiência acha que a economia está melhorando. Então, vê aí uma melhora na percepção econômica, 23% ainda está preocupado e 21% acredita que está igual aos últimos meses. Então, a maioria, ainda que tenha mudado aqui, a maioria acha que a economia está melhorando. De certa forma, ela está mesmo. O que não melhora, normalmente, é a percepção dos brasileiros. Agora eu vou rodar para os nossos
Vizinhos de cima, porque William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês no rolê a partir das 11h30 e eu volto amanhã para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até amanhã. Olá, eu sei que você já desconfiou, né? O sistema financeiro, olha, foi desenhado para você acreditar que nunca é a hora certa de investir. Quando você é jovem, fazem você acreditar que o dinheiro não é suficiente. Quando você fica mais velho, todos dizem que o tempo já passou. Eduardo Moreira vai revelar como é que essa ilusão funciona e, o mais importante, como você pode sair dela e finalmente começar a construir o seu patrimônio com sabedoria e segurança. Isso mesmo que você tenha mais de 50 anos. Participe da aula gratuita Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Aula exclusiva que vai acontecer domingo, dia 31 de maio, a partir das 8 da noite. É de graça. Até lá.